Olá, prazer, Jonathan Daniel Mates, e é um prazer ter você aqui. No vídeo de hoje, uma resenha completa do livro Mais Inteligente do que o Diabo. Essa resenha vai fazer você entender completamente o livro sem tê-lo lido. Então fica até o final que vai ser uma resenha completa para você e vai tirar todas as tuas dúvidas, você vai entender a maravilhosidade deste livro. No livro, o autor Napoleon Hill tem uma entrevista, uma conversa, um diálogo com o diabo. Ele mesmo diz que ele não sabe se o diabo apareceu ou se foi algo da sua cabeça, mas nesta metáfora nós aprendemos coisas inimagináveis que mudarão por completo os nossos pensamentos e a nossa vida e farão nós entendermos a vida de uma outra forma. São segredos revelados que nunca ninguém teve coragem e audácia de revelar. O resumo do livro mostra claramente como as pessoas ficam alienadas ao diabo. O livro mostra as estratégias e as táticas que o diabo usa para trazer as pessoas para o seu lado, ficarem alienadas com ele e fazerem aquilo que ele quer que elas façam. E nesta resenha eu vou trazer para você algumas perguntas que o autor faz para o diabo, perguntas importantes que nunca ninguém teve coragem de revelar. E a resposta que o diabo, a força negativa do universo, dá para o autor Napoleon Hill. Diferente daquilo que nós pensamos, imaginamos ou que aprendemos no trabalho ou no colégio, nas instituições e até mesmo na igreja. O livro trata um assunto completamente diferente, mostrando que se nós não pensarmos por nós mesmos, nós ficamos presos, alienados a pensamento de outros seres, de outras pessoas. E se nós não fizermos por conta própria, nós deixamos de conhecer realmente a verdade. Vamos então direto para algumas perguntas que o autor faz para o diabo e as suas respostas. Lembrando que no final o autor começa a perguntar para o diabo o que as pessoas podem fazer para não ficarem alienadas. E a resposta vem. Então confira comigo. Existem dezenas de perguntas. Eu separei algumas que eu achei importantes. A primeira delas, o autor pergunta para o diabo: diga-me, fala-me algum dos truques inteligentes que você usa para alienar as pessoas. E ele responde: um dos mais astutos truques e inteligência que eu uso para alienar as pessoas e tê-las ao meu lado é colocar em sua mente medo. Quanto mais medo elas tiverem, mais negativas elas ficam. E quanto mais negatividade existe na mente delas, mais oportunidade eu tenho de dominá-las. E aí o autor pergunta, mas quais são os medos que os seres humanos têm? E qual é o medo que você coloca na mente deles? E o diabo responde: existem 6 principais tipos de medos. O primeiro deles é medo da pobreza. O segundo é medo de crítica. Terceiro, medo de perder a saúde. Quarto, ser humano tem medo de perder o seu amor. Quinto, o ser humano tem medo de velhice, de ficar velho. E sexto, ele tem medo da morte. Outra pergunta que eu separei, o autor pergunta: quais são os teus principais inimigos na Terra, diabo? E ele responde: os meus principais inimigos são todos aqueles que fazem as pessoas pensarem por si próprias e agirem segundo as suas próprias iniciativas. Outra pergunta que eu separei, o autor pergunta: você diz que corrompeu a mente dos jovens com cigarro e álcool. Tudo bem, o álcool dá para se entender, mas como que o cigarro consegue corromper a mente dos jovens? E o diabo responde: o cigarro quebra o poder da persistência. O cigarro destrói o poder da resistência e acaba com o poder de concentração da mente. Sendo assim, eu tenho muita chance de conseguir dominar a mente dos jovens. E aí o autor continua perguntando e ele faz mais uma pergunta: diabo, me diz uma coisa, qual é o seu truque mais inteligente? O truque mais astuto, mais sábio que você usa para capturar o maior número de pessoas para estar contigo, fazendo a tua vontade? E o diabo responde: a arma mais poderosa consiste em 2 princípios que estão relacionados ao controle mental. Ou seja, fazer com que elas não pensem por si próprias. Elas ficam alienadas a pensamentos de pessoas, instituições, religiões, e assim elas não procuram saber qual é a real verdade daquele assunto. E o autor continua perguntando e fazendo perguntas ao diabo, e ele pergunta: o que é então essa alienação? E como que a gente faz para não ficar alienado ou para conseguir
largar, conseguir se desprender disso? E o diabo, ele responde: a maior arma do ser humano para não ficar preso às minhas ideias, aos meus truques, às minhas estratégias, é ele parar de ir atrás daquilo que os outros falam e começar a pensar por si próprio. Quando o ser humano, quando a pessoa começa a pensar, aí eu começo a ver que eu estou perdendo forças, estou perdendo a oportunidade, perdendo chance de conseguir dominar aquela mente, porque aquela mente é autopensante, ou seja, eu não tenho espaço naquele ambiente. E a entrevista continua e o autor ele continua perguntando e ele faz uma pergunta interessante. Por onde uma pessoa deve começar então para conseguir sair deste cerco de alienação e não ficar alienado às tuas estratégias? E o diabo responde: dominar os 3 principais apetites responsáveis pela dominação dos hábitos. Ou seja, controlar o apetite pela comida, dominar o desejo pela expressão do sexo. E 3, controlar o desejo de expressar opiniões expressas. Conseguindo e começando por esses 3 hábitos, essas 3 disciplinas, qualquer pessoa começa a ganhar força para vencer as estratégias de alienação. E já terminando o livro, o autor vai perguntando como as pessoas podem fazer para então se livrar dessa estratégia de alienação. E o diabo, ele responde: primeiro, sempre pensar por você mesmo. Segundo, é você saber o que você quer da vida. Porque se você não sabe, você não tem norte. E quando você não tem norte, você fica à mercê de outros pensamentos. E terceiro, o tempo ele é muito importante. Ele deve ser super aproveitado com as coisas certas. Utilize e gaste as tuas energias aproveitando o tempo em coisas produtivas e que te farão bem. E assim o livro vai indo para o final. Um livro muito bom que eu aconselho você ler. Se a resenha for boa, te ajudou, compartilha ela para ensinar e ajudar mais pessoas. Dê o teu like, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, para não perder nenhuma resenha, porque eu vou trazer livros importantes aqui dentro do canal. Que Deus, o bom Pai, nos abençoe.